Muito obrigado, senhor presidente, ilustre relatora, desembargadora Caroline, demais desembargadores. Recebam os nossos cumprimentos, extensíveis ao eminente procurador regional eleitoral, colegas advogados, servidores do tribunal. Senhores, o recorrente Gustavo Welter foi candidato a prefeito do município de Cerro Largo no pleito 2024 e foi condenado nos presentes autos por uma suposta propaganda eleitoral irregular em decorrência de publicações anônimas ofensivas à honra dos demais candidatos que teriam sido realizadas então em um perfil falso criado na rede social Facebook. O que se percebe aqui, senhores, é que se trata de uma condenação fundada em presunções extraídas de um inquérito policial absolutamente frágil, que inicia com o registro de ocorrência policial realizada pelo outro candidato, o candidato Paulo Kipper, que teve o seu nome utilizado na criação do usuário denominado Paulo Kipper Sincero, e o outro candidato naquele pleito, o senhor Bernardo Goulart Melo, se disse ofendido pelas publicações e ajuizou a presente representação por propaganda eleitoral irregular. E toda a condenação aqui, senhores do Hora Recorrente, se baseia exclusivamente no que foi produzido nos autos desse inquérito policial, que é instaurado para a investigação desses delitos, ou seja, uma condenação fundamentada em procedimento inquisitorial, sem contraditório, sem ampla defesa. E a sentença eleitoral reconhece que os elementos do inquérito geraram apenas indícios de que o Hora Recorrente poderia estar ligado aos fatos noticiados nesses autos. Então, aqui nós estamos diante de uma condenação em processo sem produção de nenhuma prova sob o crivo do contraditório, senhora relatora. Todos os elementos utilizados contra o recorrente Gustavo Welter foram produzidos pela Polícia Civil sem participação da defesa, sem perícia independente e sem validação técnica. Vejam os senhores que os relatórios que advêm desse inquérito, nos quais é feita uma triangulação das estações rádio base, são todos produzidos pelos próprios policiais que investigaram os fatos. Não há preocupação técnica alguma, senhores. Não se trata de perícia realizada pelo Instituto Geral de Perícias. E aqui peço vênia citar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido que não se admite condenação com base apenas em indícios frágeis ou provas unilaterais, especialmente quando se trata de autoria de conteúdo publicado na internet. Porque o TSE exige prova robusta de autoria, exige o nexo direto entre o agente e a conduta e a demonstração inequívoca da participação. E nestes autos, inexiste essa prova de nexo de causalidade. Outro ponto, senhora relatora, grave desse processo, é que sempre se soube que esse fato era, em tese, crime eleitoral, na medida que as condutas teriam sido praticadas em período de eleições e seriam relacionadas a candidatos ao cargo de prefeito. E mesmo assim, essa investigação foi toda conduzida pela Polícia Civil. Salvo o melhor juízo, isso viola o sistema eleitoral, que atribui à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal a condução de investigação dessa natureza, e ainda que se pudesse falar aqui numa atuação supletiva da Polícia Civil nesse local, que é Cerro Largo, vejam que todas as quebras de sigilo da investigação desses fatos foram deferidas por um juiz comum da Vara Judicial de Cerro Largo. Então, matéria que não foi enfrentada ainda pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que não se convenceu da existência de indício suficiente de autoria e que não ofertou denúncia contra esse representado. Então, o que se viu aqui nesse feito foi uma investigação local, com controle judicial por juízo aparentemente incompetente, e que contou com claro direcionamento, senhores, uma vez que a sentença mesmo reconhece que o então candidato a vereador, João Henrique Dias Reisdorfer, também registrou uma ocorrência policial e nela apontou Gustavo Welter como possível autor dessas postagens por trás do perfil Paulo Kipper Sincero no Facebook. Ou seja, foi uma investigação com ponto de chegada já previamente determinado. O objetivo aqui, senhores, era obter qualquer tipo de prova que tentasse ligar o representado aos fatos. E talvez o ponto mais grave aqui é a ausência de perícia nos autos de qualquer tipo de preocupação com preservação de cadeia de custódia, porque nós estamos tratando aqui de
dados digitais coletados sem nenhum cuidado, manipulados por agentes policiais, sem certificação técnica, sem nenhuma garantia de integridade. Não se verifica extração de código hash, espelhamento forense, qualquer preocupação com a rastreabilidade da prova. E sem cadeia de custódia, senhores, não há como garantir a idoneidade dessa prova digital. O que existe nesses autos são planilhas e interpretações policiais e não uma prova técnica. E a sentença mesmo reconhece a ausência de certeza da autoria, senhora relatora. A sentença afirma expressamente: o conjunto de provas trazidas pelo inquérito policial permite vislumbrar que a pessoa operava o perfil falso, era próxima a Gustavo Velto ou contou com a sua colaboração. Ou seja, não há uma prova de autoria, não há prova de participação e não há vínculo direto. Aqui nós estamos tratando de uma condenação a partir de uma hipótese especulativa de que o autor poderia estar próximo a Gustavo ou de que essas postagens podem ter contado com a sua colaboração. Com a máxima vênia, a condenação eleitoral, senhores, não pode se fundar em possibilidades abstratas. E não há aqui prova de que o Gustavo criou esse perfil, não há prova de que ele operou esse perfil e também não há prova de que ele tinha qualquer controle, muito menos ciência, sobre o perfil, que vai na contramão do entendimento do TSE relativamente aos requisitos para responsabilização por benefício, que aqui ele foi condenado porque teria se beneficiado dessas postagens. Mas a sentença é clara textualmente de que ele poderia ter se beneficiado. Porém, a jurisprudência caminha no sentido que o benefício presumido não gera responsabilidade automática. Precisaria um vínculo direto. Né? E admitir, então, a condenação num caso assim significaria aceitar uma forma de responsabilização objetiva em direito eleitoral. E todos sabemos que o candidato não pode ser punido por um ato de terceiro, sem uma prova de vínculo e sem demonstração de dolo ou ao menos de ciência. Isso não há nestes autos, senhores. A defesa demonstrou que essa investigação ignorou linhas investigativas relevantes, desconsiderou que os acessos ao Wi-Fi de terceiros que foram alegados, porque esse perfil teria sido criado por um Wi-Fi público. Não houve investigação de outros possíveis autores. O inquérito se baseia nesses dados das ERBs, que é uma tecnologia com possível imprecisão, e ele utilizou imagens inconclusivas do veículo que é atribuído ao réu. Portanto, é nítido aqui que se tratou de uma investigação seletiva e incompleta, de modo que a condenação viola o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência, especificamente no campo eleitoral, senhores, o princípio da segurança jurídica do processo democrático. Porque não se pode admitir uma responsabilização sem prova direta e com base em investigação precária e por mera presunção de benefício. Por fim, então, não se sustenta aqui a ausência, não se sustenta que há dúvidas quanto à autoria, se sustenta a ausência de prova válida suficiente de autoria, que é o que demanda, então, a reforma da sentença. E, subsidiariamente, senhores, por fim, percebe-se aqui uma multa demasiadamente desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Não há nos autos, senhora relatora, senhores embargadores, prova de um impulsionamento desse conteúdo, demonstração de grande alcance efetivo dessas postagens ou qualquer evidência de impacto concreto no resultado. Tratava-se de um perfil isolado e sem demonstração de massificação relevante. E o representado, inclusive, ficou em último lugar nas eleições, então ele não teria tido benefício algum com essas postagens, caso ele fosse autor delas. E num universo aí de mais de 10 mil eleitores nesse município, sendo muitos de zona rural, não se tem uma clareza quanto à real dimensão da repercussão desses fatos que foram publicados aí, enfim, numa rede social específica. Portanto, senhores, em atenção ao princípio da proporcionalidade diante do quadro de incerteza desses autos, eventual multa nos parece que deveria ser fixada no mínimo legal. Sendo assim, requer-se o provimento do recurso para absolver o representado ou diminuir a sanção que lhe foi aplicada. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Cláudio, tem a palavra. Obrigado. Renovo as saudações anteriormente feitas da pessoa de Vossa Excelência, de vice-presidente dessa Igreja Corte, o desembargador Mário Crespo Brum. Cumprimento o nobre advogado
pela brilhante sustentação. No entanto, o Ministério Público assenta nesse ato que não assiste razão ao recorrente. Conforme demonstrado no relatório final do inquérito da Polícia Civil, acostado ao ID 46117-450, páginas 70 e seguintes, o perfil falso utilizava um número de telefone da empresa Vivo. Pois bem, uma vez obtidos os dados de conexão desse aparelho com as estações rádio base, constatou-se que os acessos do perfil entre 3 de setembro de 2024 e 5 de setembro de 2024 ocorreram a partir de antenas localizadas nos municípios de São Borja e Santo Antônio das Missões. Ocorre que para ir de Cerro Largo a essas duas cidades, deve-se necessariamente passar por posto da Polícia Rodoviária Federal, cujo controle de tráfego acusou a presença, nesse intervalo temporal, de veículo registrado em nome de Gustavo Velter. Ademais, no dia 21 de setembro daquele mesmo ano de 2024, houve conexões de estações rádio base com o telefone da Vivo em 3 localidades diferentes, as quais coincidem exatamente com o deslocamento efetuado pelo veículo de Gustavo Velter nesse dia. Como se não fosse o bastante, percebeu-se que o perfil falso elencou uma série de números do EPROC contra o candidato Bernardo e que tais processos foram inequivocamente consultados por Gustavo Velter antes das postagens. Ora, consoante a determinação do Código de Processo Civil no capítulo das provas, abre aspas, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Fecha aspas. E nesse contexto, o quadro fático autoriza a presumir que Gustavo Velter, concorrente direto de Bernardo, era o autor das mensagens anônimas ofensivas. Aliás, ressalta-se que a presunção, espécie de conclusão de raciocínio, é expressamente permitida no âmbito civil. Artigo 212, inciso 4 do Código Civil. Dessa forma, considerando que o recorrente nada fez para afastar tais presunções, deve ser mantida a sentença em seus termos, inclusive com a fixação da multa acima do mínimo legal, dado que o perfil falso publicou ofensas reiteradamente em rede social aberta e com um grande número de seguidores, mais de 1.000, sobretudo quando comparado ao número de eleitores aptos de Cerro Largo, um pouco mais de 10.000, evidenciando a alta propagação do ilícito. Com isso, como dito nesse ato, o Ministério Público reitera o parecer constante nos autos no sentido do desprovimento do recurso. Com isso, devolvo a palavra à eminente relatora, digníssimo presidente, muito obrigado. Minha palavra, ministro relator, desembargadora Carolina. Senhor presidente, ilustres colegas, eu vou pedir licença para dispensar a leitura do relatório e resumir o voto que foi previamente disponibilizado no sistema. Em síntese, reconheço a ilicitude e o caráter ofensivo das publicações realizadas pelo perfil Paulo Kipper Sincero. Porém, na linha do que foi dito pelo causídico na tribuna, não há, e das provas dos autos, evidentemente, não há suporte probatório suficiente para atribuir ao recorrente a autoria, a anuência ou prévio conhecimento das postagens, conforme exige o artigo 57-D, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela manutenção da sentença de procedência, pois entende que a responsabilização do recorrente teria sido demonstrada a partir de coincidências de deslocamento de veículos, registros de estações de rádio base, indicações do próprio ofendido, consultas a dados processuais do candidato adversário e outras inferências. Todavia, pondero que, embora esses elementos possam ter segurança necessária para a imposição de sanção, embora esses elementos possam ter relevância no contexto investigativo, não alcançam o padrão de segurança necessário para a imposição de sanção pecuniária. Não houve identificação técnica direta do recorrente com o perfil. O aparelho vinculado à conta não foi apreendido. A rede utilizada era de acesso público e, como reconhecido pelo próprio juízo de origem, as provas colhidas no inquérito não permitem afirmar com segurança quem efetivamente realizava as postagens. Permanecem, pois, hipóteses alternativas plausíveis que impedem a formação do juízo conclusivo sobre a autoria no âmbito da Justiça Eleitoral.
A medida inibitória adotada na origem, com a remoção do conteúdo e a indisponibilização do perfil, foi adequada e efetivamente cumprida. Contudo, para fins de aplicação da multa, não se pode prescindir de um acervo probatório sólido, sob pena de violação à segurança jurídica. Por fim, registro que os memoriais apresentados pela defesa veiculam inovação ao suscitar, de modo expresso, a nulidade dos atos investigativos por alegada ausência de supervisão da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, bem como por suposta inadequação da atuação da Polícia Civil na apuração dos fatos. Assim, deixo de examinar essa alegação específica diante da inovação recursal e porque a solução adotada no julgamento se mostra favorável ao recorrente e em extensão suficiente para afastar prejuízo no ponto, incidindo, por aplicação do artigo 282, parágrafo 2º do CPC, a desnecessidade de pronunciamento sobre a nulidade arguída. Diante disso, dou parcial provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a representação, a fim de manter tão somente a determinação de indisponibilização, remoção do perfil e do conteúdo irregular, e afastar a multa aplicada ao recorrente Gustavo Welter. É o voto, senhor presidente. Desembargador Leandro, como voto. Acompanho, senhor presidente. Desembargadora Magelle. Acompanho. Desembargadora Maria de Lourdes. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Newton. Também acompanho. Desembargador Francisco. Acompanho. Então, eu também acompanho. Na unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a representação, a fim de manter tão somente a determinação de indisponibilização do perfil e do conteúdo irregular e afastar a multa aplicada ao recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo uma excelente sessão a todos.